Ele era um dos maiores nomes da música sertaneja, acostumado com aplausos, camarins luxuosos e uma rotina cercada de conforto. Aos 74 anos, Amado Batista tinha tudo o que muitos só ousam sonhar. Mas foi dentro do silêncio do banco do passageiro de seu carro que ele ouviu, pela primeira vez, um grito mudo vindo de alguém que ele considerava parte de sua família. Seu motorista, Antônio Ferreira. Antônio não era apenas um funcionário. Era amigo de infância, companheiro de estrada, alguém em quem Amado confiava cegamente. Sempre pontual, sempre calado, sempre disponível. Mas algo estava errado. Nos últimos dias, Amado passou a notar os olhos fundos, as mãos calejadas, a respiração cansada e um silêncio ainda mais pesado do que o de costume. Até que, numa tarde qualquer, ao oferecer uma carona após o expediente, ouviu a recusa de Antônio acompanhada de um sorriso constrangido e um vou a pé mesmo. Patrão, é pertinho. Mas não era pertinho. E aquele não ficou martelando na cabeça de Amado como um enigma que precisava ser desvendado. Foi então que ele tomou uma decisão. No dia seguinte, sem avisar ninguém, esperou Antônio sair do trabalho e discretamente passou a segui-lo. O que descobriria nas próximas horas não só partiria seu coração, como mudaria completamente sua visão sobre o mundo à sua volta. E mais do que isso, mudaria a vida de Antônio para sempre. Amado viu o amigo caminhar quilômetros até um bairro periférico de Recife, com ruas estreitas, escuras e mal iluminadas. Viu entrar num sobrado antigo e sair minutos depois, vestindo outra roupa. Seguiu até uma casa de repouso modesta, onde Antônio trabalhava como cuidador noturno de idosos. E ali, enquanto observava pelas janelas, Amado compreendeu a verdade. Antônio, aos 62 anos, estava carregando uma vida de sacrifício em silêncio, trabalhando em 2 empregos para cuidar do pai doente e ainda assim não conseguia sair do buraco das dívidas. Mas o que mais chocou Amado veio depois. Com a ajuda de um detetive particular, descobriu que Antônio devia dinheiro a um agiota perigoso, um homem chamado Marcos, que não apenas o ameaçava constantemente como já havia dado prazos curtos e cruéis para o pagamento. Era uma contagem regressiva silenciosa, e Antônio estava lutando contra o tempo, o medo e a exaustão. Essa história é sobre o que Amado fez depois dessa descoberta. Sobre como ele decidiu, em segredo, intervir na vida do amigo sem ferir sua dignidade. Como usou sua influência, seus contatos e, principalmente, seu coração para mudar a trajetória de Antônio. E como, ao fazer isso, acabou transformando não só uma vida, mas reacendendo sua própria sensibilidade, seu senso de responsabilidade, e criando um impacto que ultrapassou os limites da amizade. Você vai acompanhar agora uma jornada emocionante, de silêncio, luta e redenção. Uma história que mostra que às vezes os maiores heróis são os que vivem ao nosso lado, sem dizer uma palavra, e que pequenos gestos podem ser capazes de interromper o ciclo da dor e reacender a esperança onde ela parecia ter se apagado. Antes de começarmos essa jornada, já se inscreva no canal para acompanhar outras histórias que tocam o coração e mostram o que realmente importa na vida. E comenta aqui embaixo de onde você está nos acompanhando. Quero muito saber até onde essa história vai chegar. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir é emocionante. Amado Batista vivia em uma mansão imponente nos arredores de Recife. Cercado por jardins impecáveis, salas amplas com obras de arte, paredes forradas de discos de platina e ouro, e uma varanda que dava vista para o mar, sua vida parecia um retrato da vitória. Aos 74 anos, ele era a prova viva de que o talento, quando aliado à persistência, pode vencer qualquer barreira. Mas o sucesso também cobra seu preço: distância da família, solidão nas madrugadas e um mundo onde todos o tratam como estrela, exceto um homem. Esse homem era Antônio Ferreira, 62 anos, seu motorista e amigo de infância. Diferente dos outros funcionários, Antônio nunca o tratou como celebridade. Havia entre eles uma cumplicidade silenciosa, nascida lá atrás, nas ruas empoeiradas do interior de Goiás, onde correram descalços, sonharam juntos e partilharam o pouco que tinham. Quando a vida os separou, Amado foi para os palcos, e Antônio ficou na estrada da sobrevivência. Mas, anos depois, o destino os reaproximou, e Amado o contratou como motorista particular. Desde então, todos os dias, sem faltar um, era Antônio quem o buscava com pontualidade e respeito. Naquela manhã específica, porém, havia algo diferente no ar. Amado desceu as escadas da mansão e viu Antônio parado ao lado do carro preto, como sempre, mas seu semblante estava mais abatido.
As olheiras estavam profundas, a barba mal feita, os dedos inchados. Enquanto dirigia, Antônio mal falou, respondendo apenas com monossílabos, como quem economiza até palavras para não perder energia. No espelho retrovisor, Amado observava. Conhecia aquele olhar, não era cansaço físico apenas. Era algo mais fundo, uma exaustão emocional, um peso que não se carrega só com os ombros. No meio do caminho, o carro parou num semáforo e Amado quebrou o silêncio. Está tudo bem, Tonho? Antônio hesitou por um instante. Sorriu de leve, mas seus olhos disseram mais que sua boca. Tudo certo, patrão. Só uma noite mal dormida, só isso. Mas Amado sentiu. Aquilo não era só uma noite mal dormida. Havia algo por trás daquele disfarce. E foi ali, naquele silêncio desconfortável, que algo dentro de Amado começou a mudar. Pela primeira vez em muito tempo, ele se deu conta de que não sabia nada da vida de Antônio fora do trabalho. Não sabia onde morava, com quem morava, como estava sua saúde, o que fazia nos dias de folga. E isso o incomodou mais do que estava disposto a admitir. De volta à mansão, já no fim do dia, Amado ofereceu uma carona a Antônio. Sincera, despretensiosa. Quer que eu te leve em casa hoje? Antônio sorriu com gentileza e respondeu. Agradeço, patrão, mas eu gosto de caminhar um pouco. Faz bem para a cabeça. É pertinho. Foi nesse momento que a desconfiança virou decisão. Amado, que sempre respeitou a privacidade de todos ao seu redor, dessa vez se viu tomado por uma curiosidade diferente. Não era fofoqueira, nem leviana. Era uma inquietação profunda, nascida da amizade, do carinho, e talvez da culpa por nunca ter perguntado antes. Aquela noite ficou na mente de Amado como um eco persistente. No jantar, não saboreou a comida. No quarto, não conseguiu dormir. A imagem de Antônio caminhando sozinho pela rua escura ficou estampada como um quadro na parede da consciência. Na manhã seguinte, ele acordou mais cedo do que de costume. Vestiu-se sem chamar atenção, dispensou o café e esperou Antônio sair. Quando viu o amigo virar a esquina, entrou discretamente em outro carro, sem motorista, sem seguranças. Pela primeira vez em muito tempo, Amado Batista decidiu dirigir. Mas não para um show. Não para uma gravação. Era o início de uma nova jornada. E ele não fazia ideia de tudo o que estava prestes a descobrir. Naquela manhã abafada de Recife, Amado Batista ligou o motor discretamente, mantendo uma distância segura enquanto o carro de Antônio se afastava em meio ao trânsito já agitado. O cantor, acostumado com plateias de milhares de pessoas e palcos iluminados, agora se via em uma missão silenciosa, movida por uma sensação incômoda de urgência. Ele precisava entender. Precisava ver com os próprios olhos o que se escondia por trás da frase repetida, é pertinho, patrão, que Antônio dizia com um sorriso forçado e resignado. Durante cerca de uma hora, Amado seguiu o carro antigo do amigo até que este estacionou numa rua estreita e mal asfaltada, em um bairro periférico de Recife. Havia crianças jogando bola descalças, casas com tijolos expostos, postes com fios pendurados como teias urbanas e um silêncio interrompido apenas por cães latindo e rádios tocando forró ao fundo. Era uma realidade crua, oposta ao conforto que Amado conhecia. O cantor desligou o carro e observou a distância. Antônio saiu do carro carregando uma sacola simples, passou por uma mercearia modesta e entrou em uma casa pequena, de muros baixos e fachada descascada. A cena durou poucos minutos. Em seguida, para a surpresa de Amado, ele reapareceu vestido com roupas diferentes, um uniforme branco de cuidador, com o nome de uma instituição bordado no peito. Antônio olhou para os lados, ajeitou a camisa, respirou fundo e seguiu a pé por mais algumas quadras até desaparecer atrás do portão de uma casa de repouso chamada Viver com Dignidade. Amado esperou por alguns minutos antes de descer do carro. A placa da instituição era discreta, o portão velho, mas havia movimento. Pela fresta, ele viu idosos em cadeiras de rodas, alguns enfermeiros, uma senhora lendo em voz alta para um grupo pequeno. Mas foi o que viu nos fundos da casa que apertou seu peito, Antônio, ajoelhado ao lado de um idoso acamado, com a mão sobre o peito dele, sorrindo. Cansado, sim, mas presente. Humano. Dedicado. De volta ao carro, Amado ficou em silêncio, encarando o volante. A ficha caía com peso. Antônio trabalhava o dia inteiro como seu motorista, e à noite, trocava o volante por luvas de cuidador, dedicando horas àqueles que muitos preferem esquecer. Era um segundo emprego. Um esforço dobrado.
Uma vida que se dividia entre o asfalto e os corredores silenciosos de um asilo. E ainda assim, nunca pediu ajuda. Nunca reclamou. Nunca mencionou nada. Amado voltou para casa com o coração apertado. Aquela imagem não saía de sua cabeça. Mas era só o começo. Nos dias seguintes, ele decidiu investigar mais a fundo. Sem que Antônio soubesse, contratou Eduardo, um detetive particular de confiança. Em pouco tempo, as informações chegaram como um soco no estômago. Antônio não apenas trabalhava em 2 empregos, mas o fazia para pagar o tratamento de seu pai, seu Manuel, um senhor de 87 anos que havia sofrido um AVC há 2 anos e necessitava de cuidados constantes. A casa onde moravam era alugada, com dívidas acumuladas. E, o pior, Antônio havia pegado dinheiro emprestado com um agiota perigoso, um homem chamado Marcos, que já o ameaçara mais de uma vez. As parcelas estavam atrasadas, os juros haviam dobrado, e o prazo final se aproximava. Amado leu o relatório em silêncio. Sentiu uma mistura de dor, indignação e culpa. Como não percebeu antes? Como não viu o esforço que o amigo fazia para manter tudo de pé? A dor de Antônio agora era sua também. E ali, sentado em seu escritório, Amado Batista tomou uma decisão definitiva. Ele não iria apenas ajudar. Ele iria intervir. Mas de um jeito que preservasse a dignidade de Antônio. E, para isso, teria que agir com inteligência, sigilo e coração. Nos dias que se seguiram à descoberta, Amado Batista já não era mais o mesmo. Aquela rotina confortável, antes recheada de compromissos glamourosos, entrevistas e ensaios, agora parecia vazia diante da realidade nua e crua que havia testemunhado. Antônio, seu amigo de infância, seu motorista leal, enfrentava uma batalha silenciosa para manter o pai vivo, as contas pagas e sua honra intacta, e fazia tudo isso sem jamais pedir socorro. Amado começou a olhar para tudo com outros olhos. A mansão parecia grande demais, silenciosa demais. O luxo, desnecessário. Em vez de planejar a próxima turnê, ele se trancava em seu escritório, analisando os relatórios do detetive Eduardo e tentando entender cada detalhe da situação de Antônio. E quanto mais lia, mais ficava claro, aquilo não era apenas uma fase difícil, era um abismo. Seu Manuel, o pai de Antônio, vivia acamado, totalmente dependente de cuidados. Os medicamentos eram caros e não estavam disponíveis na rede pública. O aluguel da casa estava atrasado. A conta de luz quase fora cortada 2 vezes. E o mais grave, a dívida com o agiota Marcos crescia como uma sombra ameaçadora. O homem era conhecido no submundo por sua crueldade. Já havia feito exemplos com outros devedores. E Antônio, esgotado física e emocionalmente, estava à beira de um colapso. Mas o que mais impressionava Amado era a postura de Antônio. Ele continuava aparecendo todo dia para trabalhar, com a mesma pontualidade de sempre, sem jamais demonstrar fraqueza. Era como se carregasse o mundo nas costas, ainda assim, conseguisse sorrir. Aquilo tocava profundamente Amado. Não se tratava apenas de ajudar um funcionário. Tratava-se de honrar uma amizade, de reconhecer a dignidade de um homem que nunca se entregou à autopiedade, mesmo quando tudo parecia perdido. Decidido a agir com sabedoria, Amado reuniu-se com seu advogado pessoal, Dr. Albuquerque, um homem discreto e extremamente competente. Expôs a situação e pediu sua ajuda para resolver o problema com Marcos da maneira mais segura e legal possível, sem colocar Antônio em risco. Ele não pode saber que fui eu, doutor. Pelo menos não agora. Quero ajudá-lo, mas sem ferir o orgulho dele. Preciso que ele sinta que conquistou tudo por mérito, explicou Amado. Dr. Albuquerque ouviu atentamente e, com a ajuda de Eduardo, traçou uma estratégia. Descobriram que Marcos já respondia por outros processos de extorsão e agiotagem. Bastava reunir as provas certas e envolver a polícia, de forma que ele fosse pressionado a recuar sem chances de retaliação. Mas Amado queria mais do que apenas livrar Antônio da dívida. Queria dar a ele uma nova chance de vida. Foi quando ligou para Roberto, um antigo amigo empresário que administrava o condomínio Morada Feliz, um espaço residencial voltado para idosos independentes, que buscavam um novo administrador para cuidar da rotina diária do local. Preciso que você entreviste alguém, Roberto. Um homem honesto, trabalhador, de confiança total. E quero que, se ele for aceito, receba um salário digno, plano de saúde e moradia, se possível, pediu Amado. Roberto, sem hesitar, topou a ideia. Com tudo começando a se encaixar, Amado desenhou o plano final.
Antônio seria convidado para uma entrevista no condomínio, sem saber da conexão com Amado. Enquanto isso, Dr. Albuquerque trataria de eliminar a ameaça de Marcos com o apoio da polícia e medidas legais discretas. Era um jogo de xadrez delicado, onde a maior peça não podia saber que estava sendo protegida. Naquela noite, sentado na varanda de casa, Amado olhou para o céu de Recife e sorriu pela primeira vez em dias. Sentia que estava fazendo a coisa certa. Não apenas por Antônio, mas por si mesmo. Porque às vezes, o verdadeiro privilégio não é ter muito, mas poder mudar a vida de alguém sem precisar de aplausos. O dia da virada começou como qualquer outro. O sol nascia forte sobre o Recife, e Antônio já estava na garagem da mansão às 7 da manhã, como sempre. Amado Batista o observava pela janela, com um café na mão e o coração acelerado. Naquele dia, o plano que vinha sendo cuidadosamente traçado por semanas estava prestes a entrar em ação. Mas, para dar certo, tudo precisava acontecer no tempo certo, e com a delicadeza de quem caminha sobre vidro. Naquela manhã, Amado desceu para cumprimentar Antônio como sempre fazia. Fez questão de manter a naturalidade, mesmo com a ansiedade pulsando em cada gesto. Conversaram sobre o trânsito, sobre o calor da cidade e até sobre futebol. Antônio sorria, mas o cansaço ainda marcava seu rosto como uma tatuagem. O que ele não sabia era que, a partir daquela semana, sua vida começaria a mudar de forma definitiva. Poucas horas depois, enquanto Antônio fazia uma entrega para Amado no centro da cidade, Roberto, o amigo empresário e diretor do condomínio Morada Feliz, o abordou de forma natural, como quem estava apenas pedindo uma informação. A conversa se desenrolou com leveza, até que Roberto, com seu carisma descontraído, lançou a proposta. "O senhor trabalha como motorista?" perguntou, fingindo surpresa. "Trabalho, sim", respondeu Antônio, educado, mas um pouco desconfiado. "Estou precisando de alguém com esse perfil, mas não só para dirigir. Lá no condomínio onde sou diretor, estamos procurando um administrador de rotina, alguém de confiança, organizado, que saiba lidar com gente. E o senhor parece ter essa energia." Antônio ficou em silêncio por alguns segundos, surpreso com a oferta. Roberto insistiu, deixando claro que era apenas uma entrevista, sem compromisso. Curioso, e com um brilho discreto de esperança nos olhos, Antônio aceitou o convite. Enquanto isso, em outra parte da cidade, o plano paralelo de Amado seguia firme. Dr. Albuquerque, o advogado, estava em uma reunião com a Polícia Civil e um grupo de oficiais de justiça. Com base nas provas fornecidas pelo detetive Eduardo, foi possível comprovar a atuação ilegal de Marcos como agiota reincidente. Uma ação cautelar estava pronta para ser executada assim que ele fizesse qualquer tentativa de contato com Antônio. Durante a entrevista com Roberto, Antônio foi surpreendido com a simplicidade e o respeito com que foi tratado. Nada de perguntas invasivas. Nada de burocracia exagerada. Apenas uma conversa entre homens experientes, ambos cientes do peso da vida. Roberto lhe apresentou o espaço, falou sobre o trabalho, as responsabilidades e, ao final, apertou sua mão com firmeza. "Se o senhor quiser, o trabalho é seu. A gente precisa de alguém como você." Antônio, ainda atônito, agradeceu e prometeu pensar. Mas por dentro, ele já sabia. Aquela era a primeira porta que se abria em muito tempo. Ao retornar para casa, naquela mesma noite, encontrou um envelope embaixo da porta. Dentro, um aviso: Marcos exigia o pagamento integral da dívida até o final da semana. Era sua última chance. A ameaça vinha acompanhada de frases ambíguas e um número de telefone. Era o tipo de recado que gelava a espinha. Na manhã seguinte, Dr. Albuquerque entrou em cena. Com um mandado de intimação e proteção policial, encontrou Marcos e, de forma firme e legal, apresentou os documentos. O agiota, ao perceber o cerco jurídico e a ameaça de prisão, cedeu. Assinou um termo de encerramento de cobrança e foi formalmente advertido a não se aproximar mais de Antônio. Era o fim de um ciclo de medo. Antônio não sabia quem estava por trás de tudo, mas sentia que algo havia mudado. O alívio nos ombros, o suspiro mais longo, a primeira noite de sono em paz. E Amado, de longe, acompanhava tudo com o coração sereno. Ele não precisava do reconhecimento. Bastava saber que o amigo, enfim, podia respirar. O momento decisivo finalmente chegou. Aquele que Amado Batista esperava com uma mistura de ansiedade e esperança. O dia em que Antônio, seu amigo de longa data, daria um passo importante rumo a uma nova vida.
O dia em que o esforço silencioso, as noites mal dormidas e as batalhas ocultas seriam reconhecidos, não por palavras, mas por ações concretas. Na manhã clara e quente de Recife, Antônio chegou ao condomínio Morada Feliz para a entrevista que poderia mudar tudo. O local, conhecido por sua estrutura acolhedora e foco no bem-estar dos idosos, exalava uma energia diferente daquela que o amigo motorista estava acostumado a ver nas ruas do bairro periférico onde morava. Ele caminhou pelo jardim bem cuidado, observou as áreas comuns, mesmo com o coração acelerado, sentiu pela primeira vez uma pontinha de esperança. Roberto o recebeu com um sorriso aberto, conduzindo-o até uma sala onde estavam também a diretora administrativa e um dos moradores mais antigos, Sr. Joaquim, um homem de voz firme e olhar gentil. A conversa começou com perguntas simples, mas logo Antônio mostrou sua experiência e dedicação. Falou sobre a importância do cuidado com as pessoas, sobre responsabilidade e principalmente sobre dignidade, algo que conhecia muito bem, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Enquanto isso, Amado Batista acompanhava tudo de longe, em silêncio. Não queria interferir, apenas observar aquele momento que representava o desfecho de semanas de preparação. Em seu coração, sentia uma mistura de orgulho e emoção. O que estava em jogo não era apenas um emprego, mas a chance de Antônio retomar o controle de sua própria história. Após a entrevista, Roberto chamou Antônio para uma conversa reservada. Com um sorriso, entregou a boa notícia. Antônio, queremos muito que você faça parte da nossa equipe. O salário é compatível, tem plano de saúde e, se precisar, também podemos ajudar com moradia dentro do condomínio. O sorriso que brotou no rosto de Antônio foi sincero e contido. Era o reconhecimento que ele precisava, o alívio da incerteza. Amado soube naquele instante que todo o esforço havia valido a pena. Mas ainda havia uma última batalha a enfrentar, a dívida com o agiota Marcos. Naquele mesmo dia, Dr. Albuquerque coordenou a ação legal com precisão cirúrgica. Com o apoio da polícia, o advogado apresentou as provas acumuladas contra Marcos, que já estava sob investigação por práticas ilegais e ameaças a outros devedores. O agiota, encurralado e sem saída, foi obrigado a assinar um termo judicial que o proibia de qualquer contato com Antônio, sob pena de prisão imediata. O confronto, embora tenso, foi tranquilo graças à preparação minuciosa. Marcos, ciente de que não poderia resistir à justiça, aceitou a situação. A dívida de Antônio foi oficialmente quitada, e as ameaças cessaram. A sensação de alívio tomou conta de todos os envolvidos. Naquela noite, Antônio voltou para casa diferente. Não era apenas o peso das dívidas que havia desaparecido, mas a sombra do medo que há tanto o perseguia. Ele finalmente podia respirar sem a angústia constante, com a esperança renovada para o futuro. Amado Batista, por sua vez, sentiu uma paz que há tempos não experimentava. Sabia que aquela vitória não era só do amigo, mas também dele. Uma vitória silenciosa, longe dos palcos e holofotes, mas carregada de significado. No dia seguinte, Antônio começou oficialmente seu trabalho como administrador do condomínio Morada Feliz. Era um novo capítulo em sua vida, construído sobre coragem, dignidade e apoio genuíno. E para Amado, aquele momento representava mais do que uma simples mudança profissional. Era o começo de uma transformação que ultrapassaria as fronteiras da amizade, alcançando uma comunidade inteira. A jornada até ali tinha sido árdua, cheia de desafios e incertezas. Mas agora, diante do horizonte aberto, restava a certeza de que, mesmo nas situações mais difíceis, a solidariedade e o respeito podem reconstruir vidas e reacender sonhos. E essa era apenas a primeira página de uma história que ainda teria muitos capítulos pela frente. A transformação de Antônio não parou naquele dia. Com o novo emprego no condomínio Morada Feliz, ele não só encontrou uma estabilidade financeira, mas também um propósito renovado. De motorista cansado e sobrecarregado, tornou-se o administrador responsável por cuidar de um espaço que promovia alegria, dignidade e bem-estar para idosos. O sorriso, antes tímido e carregado, agora brilhava com uma luz diferente, a luz de quem sabe que a vida pode virar de cabeça para baixo, mas também pode ser reconstruída, tijolo por tijolo, com coragem e ajuda sincera. Mas a história não termina aí. Inspirado pelo próprio Antônio, Amado Batista sentiu que precisava fazer algo maior. Algo que alcançasse não apenas seu amigo, mas tantas outras pessoas que, como ele, carregam batalhas silenciosas todos os dias. Nasceu então a ideia da fundação,
um espaço em Recife dedicado a apoiar trabalhadores em situação vulnerável, oferecendo assistência jurídica, apoio financeiro e capacitação profissional. Um projeto que nasceu do coração, da empatia e do desejo real de mudar vidas. E foi numa tarde ensolarada, em meio ao bairro periférico onde Antônio cresceu e ainda morava, que o verdadeiro espírito da transformação ganhou vida. Antônio organizou um evento comunitário para arrecadar fundos e chamar a atenção para a causa. A praça que antes era silenciosa e esquecida ganhou música, risos, barraquinhas de comida, artesanato local. Para a surpresa de muitos, Amado Batista apareceu no palco, violão na mão, pronto para cantar para aquela plateia especial. A cena foi mágica. Um cantor famoso, conhecido nacionalmente, misturado a um público humilde, que cantava junto, ria junto, vibrava junto. Aquele momento representava muito mais do que um show. Era a celebração da solidariedade, da empatia, da transformação coletiva. Amado, olhando para o rosto iluminado de Antônio, sabia que aquela história ultrapassava as páginas de qualquer roteiro. Era vida real, pulsando e vibrando. E se você está aí do outro lado da tela, acompanhando essa jornada, a pergunta que fica é: quantas histórias como a de Antônio passam despercebidas todos os dias? Quantas vidas poderiam ser transformadas com um pouco de atenção, um pouco de cuidado, um pouco de atitude? Eu quero te convidar a fazer parte dessa mudança. Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias que emocionam, que inspiram e que mostram que, no fundo, todos nós podemos ser agentes de transformação. Deixe seu comentário contando de onde você está nos assistindo, porque cada voz importa nessa corrente do bem. E, claro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque a esperança se multiplica quando é compartilhada. Fique ligado que ainda tem muito para acontecer. Essa história de amizade, coragem e luta é só o começo de uma série que vai mostrar que o verdadeiro sucesso está em fazer a diferença na vida do outro. Agora, me conta aqui, se você pudesse ajudar uma pessoa hoje, quem seria? Um amigo? Um familiar? Um vizinho? Ou até mesmo alguém que você nunca viu, mas sabe que enfrenta uma batalha invisível? Pense nisso enquanto fecha essa janela, porque o mundo precisa de mais gente disposta a enxergar além das aparências e a agir com o coração. Até o próximo vídeo, onde traremos mais histórias que tocam o coração e mostram que a vida, com empatia e coragem, pode ser transformada. Um grande abraço e obrigado por estar aqui. Vamos juntos fazer a diferença.